Shalom. Hoje vamos ler o livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 9 até, se possível, até o capítulo 12. E comentários, pouca leitura e mais comentários. Vamos começar. 70 períodos foram decretados sobre o teu povo e sobre a cidade santa, para dar por fim a transgressão, cessar o pecado, perdoar a iniquidade e promover a justiça eterna, confirmando a visão e a profecia e consagrando o santo dos santos. Saiba e compreenda, desde a proclamação da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até que seja ungido um príncipe, passar-se-ão 7 períodos. Durante 62 períodos será reconstruída com suas praças e seus fossos, enfrentando tempos difíceis. E depois dos 62 períodos será abatido um ungido e não haverá outro. O povo de um monarca que virá destruirá a cidade e o santuário, mas por fim será arrastado por uma inundação. Depois, até o final da guerra, grande destruição foi decretada. Por um período ele forjara pactos consistentes com os poderosos, e meio período ele abolirá sacrifícios e oblações. Abominações serão praticadas sobre as elevadas alturas, até que venha o extermínio, como já está decretado sobre seus perpetradores. Aqui no capítulo 9, a partir do versículo 24, onde se iniciou essa leitura, a gente, como lemos, sabemos que na Bíblia cristã fala 70 semanas, né? Mas na Bíblia judaica aqui fala que é 70 períodos, porque não define se é anos, se é semana, é indefinido. E em cima disso aqui tem muitas crenças, tanto no cristianismo, uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. Cada igreja, cada religião interpreta de sua forma diferente. Só que a base é o judaísmo, para compreender isso aqui, porque o foco aqui é para o povo judeu, né? Então, se é para eles, eu acredito que eles vão entender mais do que os cristãos, não é assim? Porque, veja só, fala aqui que aqui vai se levantar um ungido, um príncipe. E fala também que depois ele vai ser abatido, não é isso? A gente vai ler mais adiante, capítulo 10, 11 e 12, que vai explicar isso aqui. Porque se só se deter ao capítulo 9, não se entende muito o significado disso aqui. Vamos dar um exemplo. O adventista prega isso aqui, levando que para o povo judeu acabou o tempo, e se completou o tempo do povo judeu, eles não aceitaram Jesus, e hoje Deus trata o povo judeu como trata qualquer nação, porque eles não aceitaram Jesus. Eles são uma nação qualquer. Segundo os adventistas, já pregaram isso até para mim, eu já visitei eles, fui amizade com eles, e eles passaram isso aí para mim, esses assuntos que eu falei. Não é isso? Aí veja só, para se limitar só ao capítulo 9, para se falar disso aqui, não conclui o assunto. Porque eu anotei aqui os outros capítulos aqui na minha mão, para ficar mais fácil, para a gente não ler. Vai se seguir no livro de Daniel. Se deter só o capítulo 9, não vai compreender bem essa situação aqui. Porque vem no capítulo 10, vai lá mais adiante. Aí fala dos representantes celestes, que é o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Grécia. Aí fala de o príncipe do povo de Israel, que é Micael, né? Miguel. E no capítulo 11, fala que vai se levantar ainda três reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos. E fala também que ele se levanta contra o príncipe
da Grécia, que é Alexandre Magno. Esses 3 reis da Pérsia se levantam contra Alexandre Magno. E Alexandre derrota eles e tem um reino muito forte, né? Mas que depois seria despedaçado. Ele morre muito jovem e não deixa nem herdeiro, não deixa filhos. E que depois de Alexandre, aí viria, durante esse período vai vir os outros reis, que seria dividido esse reino em 4, né, de Alexandre. E desses 4 reinos viria outros reis, não é isso? E durante esses outros reis que foi se levantado, tem o período dos Macabeus, que fala de Matatias, que é o pai de Judas Macabeu, que ele era sacerdote, e fala que ele foi abatido. E veja que coisa, que fala aqui no capítulo 11 de Daniel, que a glória é do reinado dele. Quer dizer que ele, como sumo sacerdote, ele era como se fosse um rei. Veja, um príncipe. Então, eu acredito que esse príncipe que isso aqui fala no capítulo 11, se referindo a Matatias, é o mesmo aqui do capítulo 9, que se fala que será abatido, ungido e não haverá outro. E veja, ele foi abatido. E depois o povo de Israel não teve mais um sacerdote, acabou a parte sacerdotal encerrou. Não é isso? Então veja. Aí veio a guerra de Macabeus e Judas Macabeu, que é o filho de Matatias. Ele conseguiu vencer os gregos. Foi uma vitória difícil, porque foi de poucos contra muitos. E Judas conseguiu, através dessas vitórias, estabelecer o sacrifício e os rituais praticados no santuário. Não é isso? Porque não se podia oferecer nada no santuário, porque estava contaminado pelas abominações que os gregos provocaram. Não é isso? E Judas, ele fez um papel muito importante. Só que Judas não ia ser Machia. Judas foi apenas um guerreiro que lutou e, por sinal, levita. Se fosse para ser Machia, até nem podia, né? Vamos dizer assim, porque tinha que ser da tribo de Judá. Só que, aí mais adiante, aí fala, né, que Matatias foi abatido, que era o príncipe, e que Roma viria depois e profanaria o santuário novamente, veja. Porque na época dos gregos, eles profanaram o santuário lá, colocaram imagem de Zeus, ou seja, não podia mais se fazer sacrifício porque estava abominável. Como ia acender as velas de Shabat? Como ia fazer os sacrifícios se estava profanado? O azeite, eles profanavam, contaminavam o azeite. E mataram animais lá e fizeram tanta coisa. Então não se podia mais fazer nada. O povo de Deus estava num colapso total. Não é isso? E sendo que os gregos, ainda eles modificaram os tempos e a lei. Os gregos. Porque, aí, ou seja, mexeram, o povo não podia mais guardar Shabat, não podia praticar circuncisão, não podia fazer nada, modificou tudo, atrapalhou tudo. E colocou mais a imagem de Deus lá dentro. Aí vem o Judas Macabeu e vence contra eles e consegue restabelecer o serviço sacerdotal mais uma vez lá. Aí veja. Só que, como já estava decretado, a destruição desse segundo templo estava decretado, como fala aqui no capítulo 9, já estava decretado. Não se podia fazer nada. Era até 2.300 etadas em manhã e o santuário seria purificado. E foi purificado. Quando Judas venceu a guerra, foi purificado esse santuário. Sim, se cumpriu isso aí. Só que depois, se você ler aqui até no capítulo 9, você vai ver que depois grande destruição haveria. Jerusalém destruído, o santuário, tudo. Ou seja, o povo disperso, e se cumpriu essa palavra. Fechou-se esse livro. Entendeu? E no capítulo 12, já
Já no final, aí só vai falar que naquele tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe celestial, o patrono dos filhos do teu povo. Capítulo 12 quase não fala mais nada, porque já, como se diz, já tinha sido selado o livro já. E esses fins dos dias que fala aqui no livro de Daniel, não é os fins dos dias de hoje que nós estamos vivendo. É os fins dos dias do segundo templo, que não tem nada a ver com a gente. Se pega essa teologia, se prega muita teologia em cima desses textos para confundir as pessoas. É eu pegar uma história, seria eu, um brasileiro aqui, que não sou judeu, eu pegar uma história de um povo que vive há milênios aqui nesse mundo, que passaram por tanto obstáculo, e eu querer trazer para a minha realidade, e eu querer encaixar até profecias, que foi o caso dos adventistas que quiseram encaixar a profecia da profecia deles lá, da Ellen White, que eles quiseram encaixar que viria um arrebatamento, né, que foi os mileritas, que eles não falaram nem que foi ela, foi os mileritas lá que falaram que viria o arrebatamento em 1844, que não veio. Depois que não veio, aí foram criar história, foram caçar na Bíblia a história para encaixar eles, para dizer que não era um arrebatamento, e sim que Jesus entrou no santuário, para purificar o santuário, ou seja, então o céu estava impurificado, porque o santuário que eles pregam é o santuário celeste, que há um santuário celeste, segundo eles, consta assim. E veja só, que eles, quando eles falam assim, que o santuário seria purificado, o santuário celestial, então quer dizer que estava contaminado, então tinha sido cometido abominações no santuário celeste. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito que tenha sido jamais, né? Porque se prega muito que o anjo caiu, como fala lá em Ezequiel, que teve rebelião no céu. O povo não interpreta aquele texto, tem que se analisar aquele texto. A gente ainda vai dar um estudo sobre aquilo ali, lá de Ezequiel 38, se não me engano. Não é Ezequiel 38 não, que é Gog, né? Ezequiel 28, creio eu. O 27 ou 28, eu não lembro agora, que fala do anjo que se rebeliou e fala do jardim, fala das pedras preciosas deles. É um assunto, a gente vai trazer um vídeo sobre isso, que não tem nada a ver, que esse anjo, que não se trata de um anjo, o texto ali, se trata de um rei da época. A gente ainda vai gravar um vídeo sobre isso. E que pegaram esse texto e trouxeram tudo para aqui. Então, se você observar, a igreja adventista em si, eles têm uma teologia muito forte em cima disso aqui, porque eles conseguiram, eu não sei de que maneira, se isso é um negócio muito pesado, como eles conseguiram encaixar tanta coisa, tanto assunto, e parece até ser verdade, que eu estudei muito com eles, eu acreditava na teoria deles 100%. Eu não tinha conhecimento da Torá e da verdade. Você só passa a conhecer a verdade quando você vai para a Torá, quando você vai para o judaísmo, vamos dizer assim, estudar com o judeu. Aí você passa a conhecer a verdade, porque a verdade, o contexto é todo para eles, não foi para nós. Nós não podemos usurpar uma história que foi para um povo, que aconteceu com eles, e usurpar para nós, e nós queremos encaixar nós em tudo aqui. E que os judeus estão perdidos porque não aceitaram Jesus, e hoje Deus trata com eles igual a nação qualquer. Isso é um absurdo. Um crente que é idólatra de alguma forma, porque cultua para três personalidades, então é uma idolatria, 3 divindades segundo eles, falar que Deus trata o povo de Israel como uma nação qualquer e que eles têm que aceitar Jesus para se salvar. Isso é um absurdo. Mas cada um siga da maneira que quiser. Eu prefiro a verdade. Graças a Deus eu encontrei. Eu não achei outra, não existe outra depois dessa verdade que eu encontrei, não. Desculpe, pessoal. Eu não gosto de falar diretamente, falar de adventista, porque não só ele, mas os outros também têm suas teorias em cima disso aqui. Só que os outros são mais abertos a um debate, vamos dizer assim, e eles se corrigem entre si, em parte, vamos dizer assim. Agora já os outros pastores, eles se concordam um pouco entre si, os outros pastores das outras igrejas. Já os adventistas não, eles não abrem mão daquela teoria deles. Eles não abrem mão, eles são fundados nessa doutrinação deles em relação ao Apocalipse, Daniel. Eu conheci vários deles,
até na Bahia, que eu morei um tempinho lá, e conheci vários deles, a gente conversava muito sobre isso aqui, e eu achava que era verdade. Os caras são muito bons de Bíblia, vamos dizer assim, né? Mas não tem nada a ver. A história é outra. Você só vai descobrir a verdade se você for para o judaísmo. E entenda, até mesmo entre os judeus, há divergências em acordos sobre esses textos aqui. Porque eu mesmo eu já vi rabino, pessoas importantes, eu gosto deles, não tenho nada contra, eu gosto dos estudos deles também, mas eu já vi eles falando em vídeos, né, claro, que esse texto aqui fala de Mashiach aqui. Ele mesmo falando judeu, que esse texto de Daniel aqui, onde que está falando do Mashiach, e não é. Isso atrapalhou o povo judeu, isso atrapalhou. Porque, pelo que eu percebi, com outros rabinos falando do Talmud, que o rabino fulano, que tem suas opiniões, não é o livro, o Talmud é um livro de opinião. Então, eles foram pegar, eles foram pegar de uns, acharam que aqueles ali estavam certo, e não pegaram outros, né? E se vê também que eles que o judaísmo, a parte do judaísmo, a maior parte deles, é fundado mais assim no livro de Rambam, né? Moshe Maimonides Rambam, o negócio é Moshe Rambam, que é Moshe o nome dele, só que chama Rambam. Aí pegaram muito o livro dele, eles seguem muito pelo livro dele. E isso dá um certo contratempo, porque tem judeus que não seguem essa linha, pode até não dizer que segue, mas se percebe. Você assistindo, você vai avaliando entre um e outro, a fala de um, a fala do outro, há uma discordância, sim, nos textos, por conta disso, porque uns pegaram uma fonte e outros pegaram outra fonte do Talmud. Porque são livros de opinião, cada rabino deixou sua opinião lá sobre aquele texto. E isso causou isso que a gente vê, até nas igrejas evangélicas tem essas coisas também, de discordar, etc, né? No judaísmo tem também, porque é um livro. O Talmud ele esclarece muita coisa, só que você vai ter a fonte certa e tem aquela fonte que não bateu certamente com as escrituras, assim, que dá uma contrariação no texto. Mas eu confesso a vocês, eu busco a verdade. Não falando mal dos rabinos, eu gosto de estudo com todos eles, tanto um que tem uma opinião A, B, ou o outro que tem também, porque eu quero somar, eu quero aprender. E eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu só estou apenas fazendo comentários, que eu gosto de comentar sobre isso. Eu passei a minha vida toda estudando Bíblia, com os crentes, que eu era crente, e hoje passo a maior parte do meu tempo estudando Torá e vídeos dos judeus, dos rabinos. Eu gosto deles e confesso a vocês, eu não vejo outra fonte melhor do que eles. Até mesmo quando eu vejo que há uma discordância, por exemplo, vamos dar um exemplo, tem rabinos que não acreditam que vem Mashiach, que vai ter Mashiach, terceiro templo, essas coisas. E a maioria dos judeus acredita que vai ter Mashiach e vai ter terceiro templo, né? Eu, particularmente, na minha opinião, que eu peguei mais essa parte de não acreditar que vem Mashiach, pelas escrituras, de não vir Mashiach, não ter Mashiach, etc., e não ter reconstrução de terceiro templo. Eu vou por esse caminho. Não estou doutrinando ninguém, é minha opinião. Eu tenho esse direito, eu acredito que eu tenho esse direito de ter minha opinião própria. Isso não vai interferir em nada porque eu não sou professor, não estou dando estudo. Eu sou apenas um comentarista do assunto aqui, eu gosto de debater o assunto, né? Mas fica aqui o meu shalom, o vídeo já se estendeu muito. E vocês, se gostou, vocês curtem, compartilhem e se inscrevam no canal. E até um próximo vídeo.